Olá, mais uma quinta-feira do 104º encontro. Hoje, como sempre, toda quinta-feira, uma noite especial. Estamos com um convidado, assim, muito querido por todos nós, Carlos Campetti. E ele já esteve aqui 4 vezes, e sempre pega o período de férias, porque ele trabalha muito, tanto pelo movimento, e aí ele consegue uma brecha e vem nos visitar. Ele já esteve aqui conosco na edição 130, em 5 de julho de 2024, falando de reencarnação, falando da fé raciocinada. Depois ele voltou na edição 153, em 20 de dezembro do mesmo ano, em 2024, falando sobre a emancipação da alma, sobre sonhos. Depois ele voltou na edição 181, em 4 de julho de 2025, perguntas e respostas. Fizemos várias perguntas e o Carlos foi respondendo todas. Gostamos tanto que pedimos para ele voltar e ele conseguiu voltar rapidinho, no mesmo mês. Aí na edição 184, no dia 26 de julho, respondendo as nossas perguntas. E hoje ele está aqui para conversar conosco, fazendo até uma pergunta. Queres ser curado? Teve gente, sabe, Carlos, que mandou para mim, ele vai falar de passe? Ele vai falar... Eu falei assim, participar para saber, não é? Então, o assunto hoje é queres ser curado. Então, nós temos muito que agradecer, né, o Carlos por essa oportunidade, pela presença dele, tão querida, tão amorosa, sempre nos acolhe. Lembrando que ele é um palestrante espírita, é também vice-presidente da área de unificação da FEB, e tem por todos os trabalhos um carinho enorme, tanto na prática também da mediunidade, também ele quer que, mas tem livro também, autor, ele, a esposa de livros, muitos trabalhos o Carlos tem. E ele arruma, então, uma vaga ali para estar conosco. Então, muito agradecido, viu, Carlos, por esse momento, por essa oportunidade. E vamos pedir, né? Vamos fazer a nossa prece, então. Vamos agradecer a Deus, porque, acima de tudo, é Deus que propicia isto, né? Quem que imaginou que estaríamos aqui, numa sala, reunindo tantas pessoas de vários lugares, tantos corações, amigos, fortalecendo nessa família fraternal, que o Espiritismo traz tanto sobre isto, né? Que sejamos irmãos, que amemos uns aos outros, como Jesus, né, Jesus nos amou, amar o outro como nós nos amamos, e a gente precisa aprender a nos amarmos na mais potência da nossa alma, não é? Então, vamos fazer a nossa prece. Deixa eu ver aqui. Fátima, você poderia fazer a prece para nós, minha querida? Eu já estava concentrada ali, Carlos, ela abriu os olhos. Eu faço. Continua aí, Fátima. Então, é que o meu som hoje está um pouquinho baixo, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos. Então tudo bem, tranquilo. Então vamos lá. Então vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, em Deus nosso Pai, nossos amigos do plano espiritual que estão sempre presentes, nos amparando. Esses amigos abnegados que só por amor a nós nos acompanham, nos dá direção muitas vezes quando estamos meio que perdidos. Só temos a agradecer e pedir que eles continuem nos amparando, que Maria de Nazaré continue nos abraçando com seu abraço de mãe, como é mãe de todos nós, esse abraço gostoso, esse acalento que a gente sente nas horas das nossas dificuldades. Então só temos a agradecer a Deus, a Jesus e a todos os nossos irmãos que estão sempre junto conosco. E agradecer também aos irmãos que estão sempre presentes nessas reuniões, trazendo toda a sua fé, todo o seu afeto, todo o seu carinho.
Então, em nome de Jesus, nós agradecemos sempre. Gratidão, Senhor, sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que a paz, então, esteja em nossos corações. Carlos Campetti, mais uma vez, muito obrigada. Estamos realmente muito felizes, viu, pela sua companhia, de estar aqui conosco, dividindo os seus conhecimentos e, certamente, né, as reflexões que trará essa noite. Muito obrigada, viu? É com você. Agradecemos nós, Rosana. Boa noite a todos. Nossa saudação fraterna. Tem gente de vários horários, né? Acompanhando. Então, nesse caso, para não dizer bom dia, boa noite, né, boa tarde, a gente fala saudações fraternas para todos. Bem, você gostaria de ser curado? Você deseja ser curado? Bem, aí a gente vai perguntar, curado do quê? Bom, nós normalmente queremos ser curados, né? Nós queremos estar bem de saúde, mas a Organização Mundial da Saúde diz que a condição da gente de estar saudável não é simplesmente a ausência de enfermidade, de doenças, não é? Há componentes que são fundamentais, como o equilíbrio é um deles, né? A gente estar bem, a gente ter condições de estar saudáveis nas relações, né? Nas questões nossas de manutenção no mundo. Então, são vários fatores que interferem para que a gente esteja bem ou não. E, inclusive, as enfermidades normalmente relacionadas com a questão psicológica, elas, às vezes, são muito mais preocupantes que as enfermidades físicas propriamente, que são possíveis de identificar e de tratar, né? Quando entra no campo psicológico, a coisa fica bem mais complexa para nós. Mas Jesus tratou todas essas situações, né? Tratou de todos esses casos. E quando a gente fala do assunto à luz do Espiritismo, a gente precisa resgatar o ensinamento de Jesus, para que a gente possa compreender. Jesus veio naquele momento em que a humanidade passava por muitas dificuldades, e ele veio junto ao povo hebreu, chamados judeus depois, não é? E ele veio porque ele recebeu esse povo como exilado de Capela, né? Foi um dos povos que foi exilado de Capela, e ele prometeu que ele viria a estar com eles. E esse seria o povo que receberia, de maneira geral como povo, e propagaria a ideia do Deus único. E era o único. Todos os demais povos eram chamados pagãos, eram politeístas, tinham vários deuses. E lógico que os iniciados, por exemplo, no Egito, né, os sacerdotes egípcios, eles sabiam que havia um Deus único, mas não era o que eles ensinavam para o povo. Então, como povo mesmo, os hebreus foram os primeiros, né? Mas com muitas dificuldades mesmo, né? Por causa das resistências, e a religião, ao longo do tempo, se tornou um instrumento de dominação, de prepotência de uns em relação a outros, né? E Jesus vai enfrentar essa dificuldade, o povo muito necessitado, e aqueles que deveriam ser os condutores, os que realmente acolhessem, né, e cuidassem, não estavam fazendo isso. Além disso, haviam muitos que acabavam explorando a miséria, né, humana e essa coisa toda. E Jesus, então, o espírito mais puro que já pisou na Terra, governador deste planeta, né, canal cósmico da formação do planeta, que o preparou para a nossa vinda milênios antes, não é? Da Terra ter condições de nos receber, e que vem trabalhando com uma dedicação impressionante para que nenhuma das ovelhas se perca, das ovelhas que o Pai lhe confiou. Então, quando ele chega e encontra essa miséria, ele se condói. E com o conhecimento que ele tinha, não é? Já naquela época, porque ele mesmo colocou isso mais de uma vez, que quando nós
supomos, ele já era há muito tempo, já tinha sido há muito tempo, ou seja, ele foi criado e tinha chegado à condição de espírito perfeito, né, muito tempo antes da gente sequer começar a sonhar, não é? Sair das fases primárias da evolução. E então, ele tinha essa capacidade de dominar as leis. Ele conhecia as leis e dominava os elementos que compõem o planeta. Então, ele utilizava esse conhecimento e conseguia produzir a cura, mas não curou todo mundo. E ele sempre tinha o hábito de dizer: a tua fé te curou. E às vezes ele perguntava: o que você quer que eu faça? Mas nós vamos nos lembrar de uma vez que tinha um homem que não era hebreu, não era, né, nenhuma das tribos de Israel. Ele então era de fora, né? E ele muito rico, tinha uma boa relação, tudo, né, com a família e tudo. Era uma pessoa mas ele pegou lepra, ficou leproso e não tinha cura para isso na época, e foi abandonado pelos familiares, por todos os amigos, por todo mundo. Era considerado um ser abjeto, não podia conviver com ninguém, porque podia contaminar as pessoas. E ele ouviu falar de Jesus, ele queria de toda maneira encontrar com ele, apesar de que ele não acreditava que Jesus fosse curá-lo, porque não era de nenhuma das tribos, né, de Israel. E então ele achava que não ia ter jeito para ele, mas de toda maneira ele queria ir ao encontro, ele queria. E ele chegou num dia, quando ele se aproximou, Jesus se colocou numa barca para poder dali ensinar e falar. E aquele mundo de gente, né? Ele ficou meio à distância, meio escondido ali, ouvindo, né? Aquilo foi comovendo, ele tocando tão profundamente. A hora que Jesus saiu, tem um leproso, e Jesus cura o leproso. E ele, então, vendo aquilo, ele está num momento crucial, e Jesus vai passando por ele e pergunta a ele: o que eu posso fazer por você? E ele simplesmente respondeu: que eu tenha paz. Ele se esqueceu da lepra, ele se esqueceu de tudo, ele simplesmente pediu. E aí é a hora que a gente precisa fazer uma reflexão. Por que nós ficamos doentes? Nós espíritas temos elementos que nos ajudam muito a entender tudo isso, né? Nós temos um corpo denso, que é o corpo de carne que a gente utiliza, pelo qual nós nos manifestamos, mas nós não temos só esse corpo, nós temos o corpo perispiritual, que era o corpo espiritual que Paulo já chamava na época de Jesus, era conhecido isso. Entre os egípcios era o Ka, o corpo do espírito. E esse corpo espiritual, o perispírito, né, na expressão de Kardec, é a matriz do corpo físico. E ele é extremamente maleável. E ele recebe diretamente as energias emitidas pelo nosso próprio pensamento, pelo nosso sentimento. Ele é maleável a essas energias dos sentimentos e dos pensamentos. E ele reflete, ele registra tudo. O que somos está registrado no perispírito, ele registra toda a nossa situação. Há um caso relatado por André Luiz de um filho que ofendeu o pai amaldiçoou o filho, dizendo que o braço do filho, que se seque o seu braço, por ter ofendido o pai, né? E o filho viveu todo o tempo, né, com aquele drama de consciência. Quando ele desencarnou, o braço dele no perispírito estava seco, por causa do condicionamento mental, o complexo de culpa pelo que ele tinha feito, e pelo fato do pai não ter perdoado, ter amaldiçoado. Então,
o nosso pensamento, o nosso sentimento imprime no perispírito aquilo que nós somos de fato. E é aí onde fica, então, registrados as problemáticas do passado. Aí nós nascemos com certas dificuldades que a gente não sabe por quê, às vezes vai ao médico, o médico não encontra nada, e, no entanto, a gente está sentindo aquelas dificuldades. E nada que nos acontece em vão, tem uma razão para estar acontecendo. Aí eu vou colocar um exemplo pessoal, peço desculpas aí só para entender. Do meu lado direito, a perna é mais curta. Eu já tive que fazer cirurgia no braço, porque houve uma calcificação e o nervo estava... Então, todo lado direito tem um compromisso, um comprometimento, vamos dizer assim. Não tem um compromisso, é o comprometimento, que vem do passado. E dá reflexos na coluna. Aí eu fui numa reunião espírita, no Paraná, no Recanto Lins de Vasconcelos, há anos já. E um rapaz disse assim para mim que ele era terapeuta e ele via que eu não estava bem, ele percebeu que eu não estava bem. Se eu aceitava ele fazer algumas, não é massagem propriamente, mas alguns para dar uma aliviada. Eu disse que sim, né, que seria ótimo, tudo bem, né. E aí, na hora que eu estava numa maca improvisada, ele olhou e disse para mim: eu posso falar para você o que eu estou percebendo? Eu digo, sim, pode falar, porque se você está percebendo e você quer falar, é porque eu estou precisando saber. Então diga. Ele diz assim: você tem problemas sérios do lado direito, né? Eu digo, sim, tenho. Problemas sérios mesmo, né? E aí ele disse assim: porque na hora que eu comecei a fazer, tentar colocar no lugar, eu via uma mão, e era a direita, que descia com a machadinha, era sangue para todo lado. Quando foi que aconteceu isso? Mas nós trazemos o nosso passado, a gente não lembra, mas está marcado em nós. Então, eu poderia chegar e procurar um médium, né, para me curar. E aí eu pergunto para vocês, é conveniente ou não? Porque nós queremos a cura, né? Eu quero estar bem. Aí eu vou contar outra história, tá bem? Uma amiga brasileira, casada com um americano há anos, ela mora no Queens, em Nova York. A visitamos várias vezes, Semana Espírita de Nova York, e ela, muito amiga, ela disse que teve um período que ela teve um sangramento, né, chamado hemorroida, né? Era muito sério, porque sangrava, né? E as pessoas, ela espírita, as pessoas, por que você não vai no médium tal? Por que você não vai no médium qual? Né? E ela sempre dizia que ela tinha muita confiança em Deus. Por alguma razão ela estava com problema. E que o dia que ela não precisasse mais do problema, ele desapareceria. Mas enquanto ela precisasse, ele estaria. E ela fazia o tratamento, né, com o médico, periodicamente, aquela coisa, tomava a medicação e tal, não é? E, passado um bom tempo, um dia, ela foi visitar a família no interior de Minas. E aí ela foi no centro espírita simples, pequenininho. E ela disse que quando ela entrou, ela sentiu uma energia tão boa, ela se sentou para assistir a palestra, e todo o tempo ela ficou assistindo a palestra, e ela sentia assim, aquela energia tão maravilhosa, tão boa. Aí terminou, ela voltou para casa do familiar que ela estava visitando. Disse que ela precisou ir ao banheiro. Quando ela foi ao banheiro, caiu uma pelota. Dura, nunca mais sangrou. Quem foi que curou ela? Então, a situação é essa, a gente vai procurar os médios, eu não sei se vocês já repararam, os médios que se dedicam a esse tipo de coisa, normalmente eles têm problemas, né, que são médios chamados de efeitos físicos,
E normalmente eles têm dificuldades. Ou desencarna tragicamente. Teve um com um chame de abelha, pegou ele num rio, estava atravessando de canoa, morreu. Então, são coisas interessantes que a gente precisa acompanhar e ver. E vamos para mais outro caso. Chico Xavier. Esse eu acho que uma boa parte, se não todos, conhecem, né? Ele foi visitar José Arigó na prisão. Por que o Zé Arigó estava preso? Por exercício ilegal da medicina. Ele curava as pessoas e os médicos ficam doidos, né? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com esse sujeito curando todo mundo desse jeito? Então, ele foi preso. E o Chico foi visitar. Quando chegou lá, o Zé Arigó disse para o Chico: doutor Fritz, Chico, tá vendo que você está com esse problema aí no olho? Né? O Chico estava começando com problema no olho. Ele disse que se você quiser, ele pode curar isso aí, Chico. Aí o Chico: meu irmão, vamos agradecer muito ao nosso doutor Fritz, vamos agradecer muito ao doutor Fritz, mas diz a ele que eu vou ficar agradecido, mas essa aqui é uma doença kármica. Se ele me curar, ela vai voltar. E pode voltar de uma outra forma, no outro órgão. Eu já estou tão acostumado com essa, eu vou preferir ficar com essa mesmo. Desencarnou quase cego, né? Então, tem uma série de coisas que... então não é lícito a gente procurar? Não, é lícito, você tem vontade, desejo, você quer buscar, é um direito seu. Tanto é que buscavam Jesus, e ele curou vários, muitos. Eu tenho aqui, pedi uma busca, né? Foram encontrados 29 casos, né, de curas que Jesus fez, mas ele fez muito mais, tem muitas delas que não foram relatadas, que não ficaram registradas, mas ele não curou todo mundo. E ele, então, fazia normalmente o pedido: o que queres? E depois, a tua fé te curou. Qual o significado disso? Primeiro, a pessoa tem que ter vontade. Ela tem que querer sair da situação. Segundo, o que significa a tua fé te curou? Se alguém tiver perguntas para fazer, vai anotando as perguntas aí. E a hora que for que vocês quiserem, viu, Rosana? A gente atende primeiro as perguntas das pessoas, que são mais importantes do que eu ficar falando aqui. Tá bem? Então, ali, nessa situação... Agora eu perdi. O que eu estava falando mesmo? Que primeiro vem a vontade. Primeiro vem a vontade, isso. Depois, a tua fé te curou. O que significa fé? 2 letrinhas, hein? 2 letrinhas. Quando a gente fala em fé, a gente pensa logo em... O que a gente pensa? Crença, não é? Eu creio. Não é? É acreditar. Só que depende da circunstância, e Jesus usou muito essa palavra, e na maior parte das vezes que ele usou, não tinha simplesmente o significado de crença. Tinha outros significados. Vamos dar um exemplo. São muitas as curas que ele fez, né? A gente vai só falar de algumas rapidamente. Tem a cura do servo do centurião. São 2 relatos, né? Um dos relatos diz que o centurião mandou alguém para falar com Jesus, para curar o servo dele. E outro diz que veio o centurião. Não importa, isso aí não é fundamental. O fundamental é que aconteceu assim. Quando Jesus recebeu a informação, ele se dispôs a ir. E o centurião disse que ele não fosse, porque a casa dele não era digna de receber. Era um centurião romano. O que é um centurião? Ele tinha uma centúria, ele tinha 100 soldados que ele comandava. E um servo dele estava doente. Então, ele vai mandar, né, alguém, ou ele vem para falar com Jesus. E quando Jesus faz a menção de ir para a casa dele, ou até de repente começou a ir, então o centurião vai se manifestar dizendo que a casa não era digna de recebê-lo. E assim como eu tenho aqueles que eu mando, faça isso, e eles fazem, tu também tem os teus.
E Jesus disse, seja feita a tua vontade. Naquele momento, sem ninguém ir lá, nem um discípulo foi, nem Jesus, o servo foi curado. Aí Jesus assim, diz assim, nem mesmo Israel eu vi tamanha fé. O centurião romano, ele não é um crente no Deus único. E possivelmente Jesus estivesse falando de crença nesse momento aí. Ele estava falando de conhecimento. Nem mesmo eu em Israel eu vi alguém que soubesse tanto como esse centurião, porque ele sabe que os espíritos me obedecem. Deu para entender, gente? Então, a fé tem vários significados. Fidelidade, quando diz assim, a tua fé te curou. Não é a crença propriamente, a fidelidade à lei divina. O indivíduo foi fiel à lei, ele já resgatou as dívidas que ele tinha, agora ele pode ser curado. Porque se ele não pudesse ser curado, então Jesus não podia curá-lo. Mesmo que Jesus pudesse fazer, mas não podia. E naquela outra circunstância que ele cura aquele paralítico que é colocado por cima do teto, porque ele não conseguia chegar, era tanta gente, aí alguém abriu o teto lá em cima e passou por cordas, e Jesus o curou. O que fé significa nessa situação? A fé era só do indivíduo? A fé era também dos companheiros, das pessoas que colocaram ele. Então a fé é solidariedade. A fé é compaixão. Muito bem. Toda vez que a gente tiver alguma dificuldade, qual que é a primeira coisa que se recomenda fazer? Eu tenho uma doença. O que vocês aprenderam que é preciso fazer quando a gente tem uma doença? Ou estou suspeito que tem uma doença. O que eu tenho que fazer? Procurar o médico, né, Rosa? Tem que procurar o médico. É a recomendação que a gente encontra. Vamos tentar, né, ver se o médico descobre ali e tal, e pode nos auxiliar, parar. Mas, por trás dessa enfermidade, ou algo que a definiu, está comigo. Eu preciso saber o que é. Aí, muitas vezes, a gente diz, mas é a alimentação que eu estou comendo, então tem que mudar a minha alimentação. Provavelmente seja verdade, tem que mudar mesmo, porque a gente come tanta coisa que não precisa, e às vezes tanta coisa que é industrializada, super processada, aquela coisa toda, que a gente se afasta da natureza. Então, possivelmente, a gente tem que mudar mesmo o tipo de alimentação. Mas Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que contamina é o que sai dela. Então, a enfermidade vem por aquilo que a gente vibra, que a gente sente, que a gente fala, né, que está aqui presente na nossa mente. E aí, vou dar um exemplo gráfico que eu ouvi do presidente Jorge Godinho Barreto Neri, que é o nosso presidente atual da FEB, e ele disse o seguinte: quando uma pessoa deseja o mal para o outro, ou faz um pensamento de raiva, de vingança para outra pessoa, acontece da seguinte forma: aquele pensamento, aquela vibração, ela dá um banho primeiro na sua própria organização física, perispiritual. Então o sujeito recebe uma ducha do pensamento negativo, do sentimento negativo que ele está emitindo. Ele recebe aquela ducha na própria organização dele. E aí sai, a vibração vai em busca da pessoa. Aí tem duas hipóteses. Chega lá na pessoa e a pessoa está orando para a bênção do indivíduo que fez a vibração negativa. O indivíduo é uma pessoa trabalhadora do bem, não merece aquele pensamento negativo, aquela vibração negativa. Então bate no escudo de proteção do indivíduo e volta. E quando chega de volta, o indivíduo recebe
a segunda ducha do seu pensamento, da sua vibração negativa, outra vez. Mas tem uma situação pior do que essa. A pessoa pela qual ele está vibrando negativamente não tem o hábito de orar. Ela também pensa o mal dos outros. No momento que chega a vibração dele, o indivíduo se lembra do sujeito e recebe aquela ducha de vibração negativa e que vai dar um banho nele, na sua organização física e perispiritual também, e emite de volta um pensamento ruim, negativo, uma vibração destruidora para a pessoa que mandou para ele. Agora vem de volta a vibração que o indivíduo tinha mandado, potencializada negativamente pela vibração do outro. E o sujeito vai receber aquela ducha dupla. Já é a terceira ducha, hein? Recebeu a dele mesmo na hora que saiu, está recebendo de volta a que ele mandou e ainda do outro vem junto. Por isso é que Jesus falava, ora pelos teus inimigos. Não é para o bem dos inimigos, simplesmente. É para nos proteger das vibrações negativas e evitar que a gente emita vibração negativa para essa pessoa, porque vai ser pior para nós. E depois a gente não quer ter doença. Tudo bem, gente? Vamos ver aonde o Espiritismo apoia, não é? Nós temos nas curas de Jesus algumas observações doutrinárias que a gente pode fazer em relação aos endemoniados. O que será que a gente pode concluir disso, não é? A gente pode deduzir que, na verdade, todas as religiões, digamos, dentro de uma visão assim espiritualista, cristã, não é? Mas de forma muito clara, objetiva, no Espiritismo, há espíritos inferiores, desequilibrados, que provocam a influência nos indivíduos. Então isso era chamado endemoniado demoniados naquele tempo, não é? E vai ali mostrar nessa situação que Jesus tinha autoridade sobre esses seres e que Jesus tinha um poder fluídico, não é? Que era uma espécie de autoridade moral que ele tinha e uma força fluídica que induzia a pessoa ao reequilíbrio e não era um reequilíbrio psíquico, espiritual e físico, e então isso colocava o indivíduo numa situação de proteção em relação às influências negativas. E também tinha a questão da vergonha, do obsessor, do espírito, que era chamado de espírito imundo na época, não é? Que causava essa influência, não é? E hoje em dia ainda acontece isso? Será que nós temos presença dos espíritos conosco? Paulo diz que a gente estava cercado por uma nuvem de pensamentos. Então vamos lá para a referência Allan Kardec, que começa na questão 459 e vai ali fazer um recorrido que não é muito pequeno não, tá bem? Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós temos os capítulos 9 e 10, né, que é um monte de perguntas que tratam do assunto. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 2, ali Kardec vai botar sobre a prece. As perguntas vão de 658 a 666, falando da importância. E nós vamos encontrar referência também, não é, a questão da problemática das influências e das curas, da ajuda que tem a prece nesse processo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 8, 12, 15 e 28, que é dedicado, né, à coletânea de preces. Ainda podemos citar em Kardec a Gênese, quando ele fala na parte dos milagres, nos capítulos 13, 14 e 15. O capítulo 14 vai falar do laboratório do mundo invisível. E Kardec vai tratar da questão dos passes que funcionam
tanto para o encarnado como para os espíritos necessitados, e que dá um reequilíbrio energético, tanto no campo físico como perispiritual, para a recuperação, né, do bem-estar, da saúde, do equilíbrio físico e espiritual da pessoa que recebe os passes. Passe é transmissão fluídica. E quando o passista vai dar o passe, o passista espírita, ele é um médium. Não significa que ele vai ser ostensivamente um médium ali na frente da pessoa, receber, porque tem pessoas que estão dando passe para fazer uma orientação para a pessoa. A gente aprende que isso não é conveniente. A pessoa não veio ali para aquilo, ainda que ela tenha essa esperança, o passe não é para isso. O momento do passe é a transmissão de energias fluídicas que nos traz os benfeitores amigos. E o primeiro beneficiado do passe é o passista, porque ele vai ser o intermediário do processo. Então ele recebe primeiro, e aí ele transmite. Por isso é que os passistas, quando terminam o passe, não precisa receber passe, porque já receberam tanta ducha para passar para os outros, por que vai receber de novo? A não ser que seja uma pessoa empática, que não deveria estar dando passe, que quando vai transmitir o passe, começa a sentir a doença do outro. Então não pode dar passe, porque não tem condição de equilíbrio para dar passe, porque fica sentindo a problemática dos outros, não é? Mas quando a pessoa se prepara, faz curso de passe, vai transmitir passe, ela não precisa receber passe, nem antes nem depois de dar o passe, porque já está recebendo dos mentores amigos, e está sendo um intermediário. Então a gente tem, o espiritismo é uma doutrina lógica, racional. No espiritismo não cabe eu acho e nem crendice. Não é? No espiritismo a gente sabe. Ou então está fazendo alguma coisa que não entendeu ainda, então não sabe. Mas quando a gente estuda, a gente aprende. Então é importantíssimo, não é? Que a gente entenda isso. As influências espirituais existem, elas provocam enfermidades mentais e físicas na gente. E aí vou contar outro exemplo rapidinho. A razão da nossa família ser espírita, a família do meu pai, foi que o irmão mais velho ficou tuberculoso. Desenganado de 3 médicos, eu estou bem resumindo aqui, que alguns já ouviram, que de vez em quando eu conto isso. 3 médicos desenganaram. A prefeitura municipal queria levá-lo embora, porque ele era um fator de contaminação. Naquele tempo, né, não tinha cura. E então já estava ameaçado, ele ia ser levado, se ele não morresse logo, ele ia ser levado para fora da cidade, para não contaminar os outros. E aí, alguém falou para a mãe dele, que seria minha futura avó quando eu nascesse, que havia um curandeiro, que tinha curado várias pessoas na cidade. Ele não era de lá não, mas ele estava lá e que... Aí ela mandou um dos filhos, eram 9 filhos, para ir buscar o homem. Só que o homem disse que iria lá quando terminasse o trabalho dele, de tarde. Aí o irmão disse assim, mas quando o senhor for lá, o meu irmão pode estar morto, porque ele está para morrer. Aí o homem disse assim, não, diz para sua mãe ficar tranquilo, seu irmão não vai morrer disso, não. Eu não vou lá agora porque eu preciso trabalhar, que eu tenho que sustentar a minha família. Vocês já deduziram que não era curandeiro, né? Aí terminou o horário de trabalho dele, ele era construtor, estava construindo uma casa. Ele foi lá, já era mais de 6 horas da tarde quando ele chegou lá. Chegou lá, e aí olhou para o meu futuro tio, que estava lá na cama, esqueleto puro, e disse assim para ela, o seu filho não precisa de remédio, ele precisa de soro, ele está muito fraco. A senhora tem dinheiro para mandar um dos seus filhos ir lá buscar soro? Aí ela disse que tinha, né? E o filho foi buscar soro. Enquanto isso, ele tirou um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pediu para ela se ela tinha uma garrafinha transparente para botar água filtrada ou fervida ali na garrafinha. Aí ela arrumou a garrafinha, limpou direitinho, botou água filtrada na garrafinha, trouxe para ele. Ele botou em cima da mesinha de cabeceira e abriu o Evangelho, leu e transmitiu passes nele. Quando chegou o soro, ele mesmo aplicou, né? Naquele tempo não era como hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não aplica, vai para o médico, dá pronto-socorro, esse tipo de coisa assim, e recebe, alguém aplica que é especializado, né? Mas ele aplicou lá o soro e disse assim para o tio,
Você não vai morrer disso. Eu vou te deixar aqui esse livro, dê o evangelho para ele. E tem um centro aqui. Você vai lá e pede para fluidificar a água. Enquanto você estiver com o evangelho e tomando essa água, agora se você se afastar disso, eu não te garanto mais nada. Uma semana depois ele estava andando na rua. Qual era o problema dele? Eram todos católicos. Esse tio era fanático do catolicismo. Ele estava num processo obsessivo de um sujeito que tinha desencarnado tuberculoso e ele não sabia que era médium. Quando passou por perto, puff, colou. E estava sugando as energias dele. Então era uma doença do desencarnado. E aí os passes ajudaram o infeliz que estava lá desencarnado, desorientado, foi encaminhado e o tio se recuperou naturalmente. Então, o espiritismo pode provocar a cura? Pode, sim. Há pessoas com capacidade para isso? Há. Então, a gente, né, tem que verificar. Como a gente comentou, a pessoa tem o direito de buscar, inclusive buscar para um filho, para um familiar, não é? Para si mesmo, tem direito. Mas muito cuidado, não é? Porque às vezes a gente exige uma cura que vai ser mais um problema para nós. E esses espíritos que provocam a cura nem sempre conhecem. Eu achava que eles consultavam as fichas do sujeito para saber se podia ser curado ou não. Mas não é assim que acontece. Cura, se consegue lá fazer a cura, cura, e depois a pessoa vai ter outro problema pior do que já teve. Mas no caso do tio, era obsessão por acoplamento do espírito necessitado. Então, é o tipo da cura, para quem conhece, mais fácil de fazer do que curar um corpo físico que tivesse realmente com problema, não é? Por problema físico mesmo, de problema kármico que vem lá do passado, que não era o caso do tio. Bom, as paralisias e incapacidades que Jesus curou, não é? As paralisações, elas têm uma relação com a imobilidade moral e emocional da criatura. Então, o que Jesus propunha, né, que a pessoa tivesse uma fé ativa, produtiva, de uma busca de renovação interior para se libertar dos seus condicionamentos, dos valores que o indivíduo vinha trazendo até então e incorporar valores novos da proposta da renovação espiritual. Tudo bem, gente? Bom, as febres e enfermidades, o que será que significa isso? São desequilíbrios orgânicos e perispirituais que provocam esse tipo de coisa, não é? Então, Jesus emitia um fluido reequilibrante que colocava em harmonia as células, os órgãos. Então, aqueles atritos e dificuldades que às vezes acontecem, né, diminuíam ou desapareciam, e então a cegueira. A cegueira, ela pode ter uma relação direta com a questão de falta de perspectiva espiritual. E então, o que Jesus buscava ali, não é que o indivíduo se iluminasse interiormente, que ele conseguisse ver com os olhos da alma, porque aí não havia por que estar. E aí nessa questão tem das curas de cegos, tem várias, mas tem um que é muito interessante, uma das curas. Ele vem e aí encontra o cego, ele cura o cego, e o cego era um cego de nascença. E os discípulos perguntam para ele depois: Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Ele mesmo ou os pais dele? Porque se acreditava que a doença era transferida, né? Os problemas dos pais, os filhos pagavam. Mas Jesus disse assim: nem ele e nem os pais dele. Ele nasceu assim para a glória do reino de Deus. Como é que Jesus podia explicar para os discípulos? Não tinha ainda elementos, mas o Espiritismo nos explica. O indivíduo estava no mundo espiritual, Jesus tinha programado a vinda, ele sabia que ia acontecer, ele pediu para reencarnar cego,
para que nós pudéssemos estar falando no assunto aqui hoje. Para que nós não pudéssemos dizer que a alma foi criada na hora do corpo. Porque se a alma fosse criada na hora do corpo, não tinha essa perspectiva dele ter errado lá atrás. Os discípulos consideravam que podia... Tinha as duas hipóteses. Ele ter errado antes, quando? Ele nasceu cego. Numa outra existência. Não é óbvio. Mas não foi esse o caso. Ele programou lá nascer assim para a glória do reino de Deus. Para a gente ver que tem algumas pessoas que estão enfermas por renúncia, para ajudar os outros, para levantar o ânimo com o seu exemplo de fé, de confiança, de paciência, de perseverança. E há vários casos desses, né, que a gente tem notícias. Qual o significado da surdez e da mudez, do indivíduo ficar mudo? Normalmente está relacionado com a dificuldade da pessoa aceitar os outros. Na relação, ela expressar ou considerar uma realidade espiritual. Então, o que Jesus busca nessa situação é que nós abramos a nossa condição de ouvir a realidade espiritual, sintonizar com a realidade espiritual para, curados da mudez, não falar mais bobagem, falar sobre as coisas que são positivas. Vai, cuidado para não tornes a pecar para que não te aconteça alguma coisa pior, não é? Bem, as ressurreições. O que é a ressurreição? Era uma confusão na época dos hebreus, né? Naquele tempo era uma confusão tremenda. Que a ressurreição, a hora significava a reencarnação, a hora significava a volta do espírito no corpo de outra pessoa. Ora era o indivíduo voltando para o mesmo corpo, depois de ter morrido. Era uma confusão tremenda. E Jesus, então, vai deixar isso muito claro, não é? Toda vez que ele fez a ressurreição, seja a filha de Jairo, seja do próprio Lázaro, ela não morreu, ela está dormindo. E a irmã vai chorando, ai Senhor, se tivesse aquele não teria morrido, mas ele não morreu, ele está dormindo. Porque se tivesse morrido mesmo, a morte significa a ruptura do perispírito. O perispírito se desliga do corpo. Aí nem milagre resolve, não tem como fazer milagre, não volta mais. Porque contraria a lei divina. Então Lázaro não estava desligado do corpo ainda. Por isso foi possível retornar. Assim como a filha de Jairo também não tinha. Jairo era de uma sinagoga lá, né? Era um chefe de uma sinagoga. Muito bem. Então, a ressurreição é a busca do nosso renascimento para a realidade espiritual. Tudo bem, gente? Bem, há muitas outras aqui. Agora nós acho que vamos abrir para perguntas, vamos ver se tem perguntas. Esse assunto é bem vasto também, mas espero que a gente colocou pelo menos alguns elementos, né, que são, assim, serve de base para a gente aprofundar, não é? Passeamos pelo Evangelho, hein? Muito obrigada, viu, Carlos? E vamos lá para as perguntas, gente. Vamos aproveitar. Ainda estão pensando. Vai lá, Gustavo. Carlos, deixa eu perguntar uma coisa para você. A cura do cego de Betsaida, eu acho que é uma passagem muito interessante. Sim. Porque, primeiro, ela não acontece de uma maneira direta, como em tantas outras, mas Jesus tira o cego daquele ambiente, onde ele era visto com aquela deformidade, com aquela limitação. E depois que ele conclui a cura, que é, vamos dizer assim, em dois tempos, em dois momentos, ele fala, não volte para a aldeia, não volte para aquele lugar onde aquela ambiência te coloca com a tua limitação, com a tua... Isso é muito interessante, né? Para nós entendermos o processo de doença, como que a gente vai se permitindo adoecer,
por partilhar uma energia, uma sintonia, um modo de pensar. Eu queria que você colocasse o que você pensa sobre isso aí. Esse cego de Betsaida está em Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26. E é bem interessante o que você está falando, por causa da questão do contexto. As influências que ele receberia naquele meio, né, primeiro. E depois a incompreensão que haveria, né, por parte das pessoas. E ele não considerou muito conveniente, mas que então ele buscasse novos rumos, novos caminhos, não é? É mais ou menos nesse sentido. E muitas vezes a gente precisa outros ângulos de visão das coisas. Sair daquele, vamos dizer, o ramerrão de sempre, que muitas vezes nos prende numa rotina que não é construtiva, e buscar ares novos, né? Uma renovação, uma busca de ver outras perspectivas. Entender o que está causando a doença também, né? Porque às vezes a Sim, gente quer a cura, mas com a gente certeza. não realiza esse processo de por que, né, que a gente está adoecendo, né? Isso. E se a gente descobre a causa, né, que provoca, que normalmente é uma questão psíquica, se a gente resolve a questão interna, a questão psíquica, a enfermidade desaparece com o tempo, não é? É o que a gente vê e que é colocado, não é? O Divaldo, ele foi perguntado, um livrinho que chama Entrevistas e Lições, do Divaldo Franco, ele é perguntado: o que você poderia nos dizer a respeito da mediunidade de cura tão procurada no Espiritismo? Ele diz que é um fenômeno normal, não é? Mas entendemos que não é tarefa da doutrina espírita consertar corpos. Mas ele diz: há uma inversão de valores. A função essencial do espiritismo é transformar a alma. Então, muitas vezes, Jesus aplicou a terapia para diminuir as mazelas humanas, contudo, sempre dizendo aos recém-curados: vai e não voltes a pecar. Então, há aqui uma questão, um componente, não é? Não voltes a pecar. Tem que haver isso que o Gustavo está falando, uma análise de nós mesmos, do nosso próprio comportamento, e provocar mudanças. Qual foi o grande problema, né, de com uma vez que ele curou 10 leprosos, um só voltou. Ele perguntou: onde é que estão os outros? Os outros tinham ido lá para o boteco, para beber, para falar mal dos outros. Então, o que iria acontecer com eles? Não mudou. Eles voltaram para o mesmo ambiente, voltaram para a mesma vida, para os mesmos amigos, entre aspas. Então, às vezes, é preciso uma mudança radical mesmo. Aquele leproso que eu falei, que pediu, né, Jesus o curou depois, que ele diz assim: que eu tenha paz. Seguramente não voltou para a esposa que o abandonou, não voltou para os amigos que o abandonaram. Ele foi procurar um outro rumo de vida. Carlos, a Vandineia. Vandineia mora em Espírito Santo, né, Vandineia? Isso, no Espírito Vamos lá. Santo. Primeiro agradeço, viu? Estou gostando muito das suas palavras. Que bom que está gravado, quero ouvir de novo. Quando o senhor trouxe a informação que na cura de Jairo e Lázaro, que eles estavam dormindo, né? Porque ainda estava a conexão com o perispírito. Isso então, porque os registros, só para eu entender, então os registros não trouxeram a informação correta ou eram outro estado de morte que eles estavam, o corpo estava morto, mas o perispírito ainda estava ligado, ou a gente não tem a informação correta, só para eu entender melhor. Normalmente era muito confuso para eles, né? Eles não entendiam ainda, e até nos nossos dias, para muita gente, isso é confuso, né? Porque para a maior parte das pessoas ainda, Jesus fez um milagre. E Jesus fez milagres. E o Espiritismo vem e diz: Jesus não fez milagre nenhum. Milagres não existem. Porque para ter um milagre, teria que derrogar uma lei divina.
Deus poderia derrogar suas próprias leis? Poderia, mas é necessário? As leis são tão sábias que não precisa de derrogação. Então, quando Jesus provocou a cura, é porque era natural, estava dentro da natureza e era possível fazer, por isso é que ele fez. Não era para nós, normalmente. Mas, olha, nem os discípulos conseguiam. Teve momentos que Jesus teve que interferir. Mas depois que Jesus partiu, o próprio Pedro, que tinha negado ele 3 vezes, chega, vai entrando no templo, tem um paralítico com um catre lá na entrada, pedindo esmola. E Pedro diz, eu nada tenho para te dar, mas do que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E o homem levantou e saiu andando, levando o catre dele embora. Dizem que Pedro passava, um certo tempo depois, Pedro passava, as pessoas se colocavam na sombra de Pedro para ser curado. Então, o que acontece nessas situações? A ressurreição da filha de Lázaro e a ressurreição da filha de Jairo, quero dizer. Da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. São similares. Nas duas situações, Jesus disse, quando vieram chamá-lo, não é? Ele disse, ela não está morta, ela apenas dorme. E chegou lá, explicou isso, falou para o pai que ela não estava morta, ela estava dormindo. E a despertou. O que ele fez foi despertar. Por que que não estava morta? Porque o perispírito ainda estava ligado ao corpo. É o que acontecia naquele tempo. Botava a pessoa no caixão, ainda viva. E às vezes despertava a pessoa. Tanto é que houve um tempo que eles criaram uma situação de botar um sino, a cova não ficava muito longe da casa, então amarrava na mão uma cordinha e ficava um sino. Se a pessoa se mexesse, o sino fazia bem, 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 escorriam para abrir, para tirar a pessoa, porque ela estava viva. É porque não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, o avanço da medicina e tudo isso. Então, no caso da filha de Jairo, o perispírito ainda estava ligado ao corpo. Como é que ocorre esse processo? O André Luiz descreve isso para nós. Na desencarnação, começa a haver o desligamento do perispírito pelas partes inferiores, pelos membros. E vai desligando, porque o perispírito foi ligado ao corpo molécula a molécula, enquanto o corpo estava se desenvolvendo. Agora é preciso desligar molécula a molécula de novo. Então tem os centros de força, que são as regiões, né, de maior inervação na organização física e de maior ligação no perispírito, entre o corpo físico e o perispírito. Esses centros de força vão relaxando essa ligação e vai se desligando. Por isso que vai esfriando. As extremidades esfriam primeiro. Até que sobra o que é chamado do cordão prateado, que está ligado no cérebro da organização física e ligado ao cérebro do perispírito. Enquanto não desligar esse laço, que é o último, ainda é possível voltar ao corpo. Na hora que esse laço ele se rompe, ele se desata, e normalmente acontece por intervenção dos técnicos da espiritualidade, não é? Rompeu, desatou o laço, já não é mais possível voltar. Esse é que é o processo, tá bem? Grato, entendi. Uhum. Ana Tereza, de Campos de Goytacazes. Boa Só noite. para não esquecer, né, Ana Tereza? Campos dos Goytacazes, o nome é feio, mas a cidade vai razoável. Boa noite, Carlos. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou da doença kármica, estão relacionadas às doenças psíquicas também? Porque esses dias, inclusive, eu tive uma consulta espiritual que a pessoa disse que eu tenho depressão desde jovem, desde nova, e que ela me disse com todas as letras que essa depressão minha é uma coisa que vem de outras vidas. Inclusive, semana passada, né, Rosana, eu não era Daniel, não, mas ele falou da questão da depressão, como se você não tratasse, você ia levando para as vidas, né, para as próprias
existências futuras, né? Uhum. Aí quando você me falou do Chico, que o Chico pediu para o Arigó, né, para o Fritz não tratá-lo, porque ele precisava daquilo, aí eu fico pensando, eu preciso, talvez, passar por esse processo para purificar meu espírito, para purgar alguma coisa, ou eu tenho que ir atrás da medicina? Eu trato, mas será que algum dia isso vai ser curado? Ou isso é uma coisa que eu tenho que conviver com isso, talvez de uma forma mais... Há uma diferença, né, entre a enfermidade física e a psíquica, não é? Ai, que besteirinha. Aí, a depressão, especialmente, a gente tem... Eu tive que estudar esse assunto, né, porque eu tive depressão 2 vezes, sendo espírita, não é? Primeira vez eu não percebi, na segunda, quando eu percebi, eu deduzi que a outra também tinha sido depressão. Mas aí o que que acontece? Na depressão, isso não é para todo mundo, tá bem? Nós temos que prestar muita atenção nisso, porque muitas vezes nós dependemos da medicina. A gente precisa de um especialista, e aí, lógico, eu vou preferir e vou recomendar que seja um especialista espiritualista, no mínimo, para conhecer a realidade espiritual, porque senão vai tratar o corpo, e o problema não está no corpo. No corpo estão os reflexos daquilo que o psiquismo, né? A psique é a alma, é a problemática está lá, radicada na alma. E então, na minha situação, quando na segunda vez, né, o médico diagnosticou que era, e aí passou aqueles remédios que você tem que tomar, não é? Um para você apagar de noite, outro para você se manter acordado durante o dia, esse tipo de coisa assim. Então, eu fui fazer um trabalho comigo mesmo, conhecendo o espiritismo, não é? E aí fui ler a respeito do assunto, buscar todas as informações, e uma imagem ficou muito clara para mim, né? Isso me ajudou muito, inclusive. A depressão é um cachorrinho, e a gente, inclusive, se sente bem com ele, é gostoso você ter aquele cachorrinho como animal de estimação. Dá um conforto para a gente, às vezes, né? Fazer carinho no cachorrinho, aquela coisa toda. Acontece que o cachorrinho cresce. E ele vira um cachorrão. E aí, quando você não quer brincar, ele quer. E ele vem com as 2 patas dentro do seu peito e te joga no chão. E você fica lá com o bicho em cima de você te lambendo a cara. Não é? Porque ele não é aquele bicho que vai te morder e te matar, não. Ele quer conviver com você, o que ele quer é brincar com você. Não é? Mas aí o que a gente tem que fazer? Tem que ensinar para esse cachorro, não sei se vocês já viram como é que treina, né? Quem é que é o chefe da matilha. Então você tem que virar o bicho de barriga para cima, pegar na jugular dele e segurar ele até ele te obedecer. Só que tem um detalhe. De vez em quando, ele quer assumir o controle da matilha de novo. Então, uma vez que você teve, ela fica lá subreptícia, por trás, de vez em quando ela se apresenta. E é uma questão psicológica, tá? Que pode ter consequências físicas, mas ela é psicológica e aí é onde a gente tem que trabalhar. Não podemos nos acomodar, não. Você sabe qual que é a melhor terapêutica, com toda sinceridade, para isso? Se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu diria, se a gente tem uma depressão, lê o Evangelho segundo o Espiritismo da introdução até a conclusão. E depois, não abandone nunca mais, porque ele é a coleira do cachorro chamado depressão. Tá bem? Então, a hora que a gente lê todos os dias, depois que você leu de ponta a ponta, pode até abrir ao acaso, pedir auxílio e ler. E aí a gente vai encontrando. Olha, gente, o Espiritismo tem hoje um dos maiores compêndios que a humanidade já recebeu de interpretação do Novo Testamento. Quando você pega um Emmanuel, começa a ler um Paulo Estevão, um Renúncio, um Ave Cristo, não tem depressão que aguenta. Tudo bem? E aí, para nós que temos essa situação, né, que temos ou já tivemos depressão, Joana de Ângeles, a série psicológica da Joana de Ângeles. As pessoas dizem, mas é difícil de ler. Gente, basta, né, se você está
lendo no celular, no iPad, basta clicar em cima que vem a tradução da palavra, vem os sinônimos, vem a explicação do que é a palavra. Ou bota aqui, eu tenho, já empacotei, nós estamos para sair de mudança, 2 dicionários aqui embaixo. Precisa, abre o trem, olha lá o que significa, a gente vai ganhando vocabulário, desenvolvendo a nossa mente. E enquanto a gente está fazendo isso, a depressão vai cada vez se domesticando mais. O cara, tudo bem, Ana? Contar que tem não estudos, te entrega. Né? Você é filha de Deus, Deus confia em ti e te colocou no mundo para ser feliz. Tá bem? Tenho certeza disso. É isso aí. Né, Carlos, eu ia falar aqui, sem contar que nós temos também estudos online, né, na FEB mesmo, tem o Daniel Campos, que a gente sabe que é coordenador aí dos estudos de Joana, tem vários. Isso. Então, encontrou dificuldade, naquele horário lá, participa. Tem gravações, então ajuda bastante também. Em espanhol, há anos, nós temos o Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, toda semana tem o estudo de Joana de Ângeles. Há anos. E o pessoal recebe, né, da Associação Médico Espírita e o material e tudo, que é um material maravilhoso para estudar Joana de Ângeles em grupo. Qual é o canal, Carlos? Esse do espanhol? Em espanhol é Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. Se você colocar ali no Google, né, vai aparecer Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. Aí te remete para a página. E não pense que esse centro surgiu em virtude da pandemia, não, porque ele é bem antes, né, Carlos? Ele começou a atividade em 2005. Em 2010 estava legalizado na Espanha. Olha que legal. Gente, mais alguém? Eu acho que o CS, que a gente fala, é o primeiro grupo virtual que, quando ele foi criado, a gente não sabia que estava fazendo isso, né? Foi o primeiro centro espírita completamente virtual que surgiu no planeta. Muito antes da pandemia, né? Você comentou, na Coreia? Foi na Coreia, né? Você estava na Coreia? Foi na Coreia, eu estava na Coreia na época, quando a gente começou. Uma banda larga ótima, longe do Brasil, 24 horas de voo para chegar em Brasília. Então, mas foi ótimo, viu? 20 anos depois aí, né? Está ativo até hoje. Hoje quem é a presidente é Mari Carmen Pelayo, da Espanha. Está fazendo um trabalho excelente. E o doutor, acho que Romero? Sim, o Romero Esmeraldo está com a gente, é o doutor Romero Esmeraldo, ele é cirurgião do Ceará, ele está com a gente no Centro Espírita Sem Fronteiras. Esse surgiu imediatamente antes da pandemia, que é a versão em português. Ah, tá. Ele é um que a gente gostaria muito que ele viesse aqui, viu, Carlos? O doutor Romero é ótimo. Nossa, gosto muito. A Vandinéia levantou a mão novamente. É isso, Vandinéia? Isso. É só para esclarecer, eu fiquei com uma dúvida, porque você trouxe alguns exemplos, né? Aí você trouxe o exemplo do seu tio, que a mãe dele buscou um curandeiro que era um espírita, né, que conseguia auxiliar. E o senhor também falou que nem sempre se deve procurar um médium. Você deu o exemplo do Chico, né, que preferiu ficar com o problema dele. Aí eu fiquei com a seguinte dúvida, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela tem uma questão de saúde de Parkinson, né, a situação dela só vai se agravando, né? Aí eu fiquei na dúvida, e no caso dela, será que ela poderia receber um auxílio de um atendimento espírita? Fiquei com essa dúvida. Pode, deve, não é? Agora, o que acontece na situação? Ideal seria passe todo dia. E aí, num caso desse, a gente não vai poder, às vezes, nem recorrer ao centro, que às vezes não funciona todo dia. Alguém da família precisa aprender a dar os passes. E, às vezes, né, a gente não tem ideia. Dentro da própria família, a gente cria um ambiente, não é? E a pessoa vai melhorando. Então, no nosso caso, nós temos um filho autista. E como ele precisava, num período lá inicial, ele era muito violento, ele precisava de passe todo dia. Mas a gente tinha aprendido, a minha mulher e eu tínhamos feito, a gente fazia passe no centro espírita, então a gente fazia passe todo santo dia em casa. Hoje em dia, só de vez em quando que ele precisa.
Então, é interessante, pode, deve, viu, Vandineia, né? Eu vou então aprender. Eu já estava querendo aprender para aplicar nela. Ver um local, né, algum dos centros, ou às vezes até uma USE regional está fazendo curso de passe. Então faz o curso, aprende, lê a respeito de como é, e aí se puder colaborar num centro um tempo para alguém lhe acompanhar, para, né, ajudar direitinho. Ok. Não tem mistério não, sabe? É coisa muito simples. Inclusive um abraço é a transmissão de um passe. Mas a gente precisa aprender, não é? Para facilitar a ação dos espíritos. E então aconteceu comigo depois de um certo tempo, que fazia imposição de mãos e fazia, né, os movimentos que a gente aprendeu do passe. E um dia eu estava dando passe dele e simplesmente senti a necessidade de parar, fiquei orando. Eu senti do meu corpo todo saindo, saía de cada poro a energia, envolvia ele assim. Então, com o tempo, vai estabelecendo uma afinidade fluídica e acontece de transmitir sem movimentar nada. Eu conheci na minha infância um senhor que dava passe em 5 pessoas cada vez. E as pessoas ficavam a 3 metros dele, ele encostado numa parede, ele não se mexia. Só que eu estava de olho fechado, orando, e senti como se alguém tivesse, um vento assim que passava, alguém tivesse dando passe em mim ali naquele momento, né? Porque a palavra passe é o próprio movimento. Começa no alto da cabeça e vai até embaixo. Isso é um passe. Por isso que normalmente a gente fala os passes, porque você não vai fazer um só, você vai fazer vários, né, em cada pessoa. Mas também é possível fazer simplesmente como Pedro naquela situação. Nada tem para te dar, mas do que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Ele não movimentou o braço, ele não fez nada, ele simplesmente falou, não é? Então, também a gente pode desenvolver as nossas capacidades com o tempo, de ajudar as pessoas, sabe? Sim. Aí a gente pode dizer assim, e por que não cura tanto como eles curavam naquele tempo? Porque havia uma razão para aquilo. Era para chamar a atenção das pessoas para a boa nova que estava chegando. Então aí nós vamos no Espiritismo. O objetivo, segundo Divaldo, essencial do Espiritismo é estudar as origens do espírito, sua natureza, seus destinos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, explicando a vida espiritual à luz da lógica e da razão. Então, nós temos enfermidades por razões. Quando a gente lê o Evangelho, a gente começa a meditar sobre aquilo que vai encontrando lá dentro da gente, tem as respostas. Se a gente começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, de equilíbrio pessoal, e ainda conta com a ajuda do familiar, que nos ajuda nos passes, nas leituras, então há uma chance de melhoria, sabe? E pelo menos uma coisa vai acontecer. Nós vamos nos fortalecer. E aí enfrentaremos de maneira diferente a mesma enfermidade, não teremos as reações que a gente tinha antes. E teremos uma impressão, inclusive, às vezes não melhorou, mas nós ficamos com a impressão de que houve melhora pelo nosso posicionamento. Tem doenças que são progressivas, né? O Parkinson é uma que vai, não é, vai progredindo. Mas já houve casos de paralisação e até regresso. Tá? E eu tenho uma cunhada minha, ela foi incluída num projeto em São Paulo, experimental de cura de câncer. Chegou um momento que a equipe médica a dispensou, porque ela não dava retorno. Ela não tinha, o tratamento não funcionava para ela. Então eles tiraram ela do programa. Sabe o que aconteceu depois? O câncer dela paralisou, ela estava com metástase generalizada. O câncer paralisou, ela está viva até hoje, já faz uns 5 ou 6 anos. E o que nós fizemos para ela? Nós colocamos o nome dela nas irradiações da Federação Espírita Brasileira e passamos a orar para ela todos os santos dias. E ela visitou 1 ou 2 centros espíritas onde ela está morando para receber passes. Mas ela mudou a postura dela. Completamente. É a verdadeira cura.
que possamos fazer uso, né, dos estudos que nós temos acesso para entender, né, por que o Chico teve esse comportamento, e até para que tenhamos também, né, Carlos? Porque a gente entende uma série de coisas que acontecem na vida da gente, né? É o Evangelho realmente fazendo eco dentro do nosso coração, né? Uhum. Olha, está muito bom. Carlos, se você puder, um outro momento, estar conosco, a gente agradece. Lá na sua agenda, tá? Vamos combinar. Por favor, porque é muito bom, né, gente? Gostaria muito mesmo. E com grande alegria, muito obrigada por esse momento, tantos esclarecimentos, mas não é só os esclarecimentos, não é só a acolhida, não é só as suas reflexões, principalmente porque nos faz sair daqui e buscar, não é? Através do estudo, através também de mudança de comportamento, né, Ana Tereza? Não é? Não dá aquela vontade, assim, de se empenhar no estudo, porque a doutrina espírita, né, a doutrina dos espíritos, realmente nos consola, traz muito conhecimento, nos liberta. Então, a gente fica com essa vontade, com esse ânimo. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai querendo voltar em obras que já estudamos, somente da codificação, estudar cada vez mais, porque a gente vai se autoconhecendo. Então, essa oportunidade que a gente tem, Carlos, de vocês virem até nós, não é? É de grande valia para nós, é um estímulo muito grande. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Em nome de todos aqui da sala, dos encarnados, e com certeza dos desencarnados também, pela sua disponibilidade e por dar essa motivação para todos nós, viu? Eu que agradeço muito, Rosana. O Douglas Cipriano colocou os links dos dois grupos aí, ali no chat, tá bem? Se alguém quiser copiar, aproveita antes de sair, copia. Depois visita as páginas lá. Estamos inteiramente às ordens. Também o portal da FEB tem muita informação, né, que pode ser aproveitada. E, naturalmente, vocês têm também o site da USE, né, em São Paulo, e aí tem as várias USEs regionais e tudo. Tem um monte de material. Está sendo feito um trabalho maravilhoso, gente, no país todo. E essa internet nos deu essa facilidade. Tem gente de vários lugares, inclusive de fora do Brasil, né? E isso nos dá uma oportunidade maravilhosa de compartilhar, de aprender juntos e nos animar, e principalmente da multiplicação dos trabalhadores da primeira hora da regeneração. O planeta está adentrando, né, a regeneração, e Jesus está nos convidando para trabalharmos nessa obra monumental de renovação da humanidade, a começar por nós mesmos. E principalmente, quando a gente fala, né, fazendo a fala bem final aqui, terminando, tá? Quando a gente fala em doença, enfermidade, nós precisamos entender uma coisa: nós não somos vítima. Por favor, ninguém se sinta vítima. É a pior coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo. Nós não somos vítimas, nós somos agentes responsáveis. E se a gente está na situação, nós temos condição de sair dela. E se a gente sente que está fraco, não está conseguindo, vamos entender uma coisa: por que a gente cai? A gente cai para aprender a se levantar. Não estou conseguindo, tem alguém do meu lado que pode me estender a mão, eu vou agarrar essa mão. Porque não tem nada de errado em receber a ajuda dos outros quando a gente precisa. Porque na hora que alguém precisar também, a gente também vai ajudar. E somos imortais, né, Carlos? Então, isso aí. Sigamos aí. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Juliana. Juliana está quietinha. Oi, Ju. Você faz a prece para a gente, por favor? Oi, tudo bem? Faço sim. Carlos, muito obrigada de coração. A gente segue seu trabalho há muitos anos. Você é a luz no nosso caminho, a luz refletida do Cristo. Que você possa continuar trazendo conhecimento aos nossos corações. E agora, fechando os nossos olhos, nós agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de recebermos o conhecimento do Cristo através da voz desse irmão tão querido, que dedica uma vida a penetrar nos estudos,
mas com toda a amorosidade que há em seu coração. Que possamos reconhecer hoje as nossas fragilidades, reconhecer aquelas doenças que às vezes chegam e se passam despercebidas pela nossa própria negligência. Roguemos a Jesus a sua luz para que possamos desenvolver o entendimento sobre nós mesmos, buscando o conhecimento do nosso interior através do estudo dessa doutrina de luz, que nos faz compreender que o amor de Jesus torna tudo capaz em nossas vidas, mas que é muito necessário que cada um de nós dê o primeiro passo e estenda as mãos, buscando o auxílio necessário para sair da situação dolorosa que muitas vezes nos encontramos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que Maria Santíssima nos aponte os caminhos. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço, uma boa semana ainda, né? Sexta, domingo e até quinta-feira que vem. Abre o microfone para dar tchau, agradecer o Carlos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Feliz Natal. 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 Boa noite. Obrigada. Obrigado. Feliz Natal. Fica com Deus.